Mas esta concessão, de facto, que é uma nova concessão, traz um grave problema, porque o governo decidiu por fazer uma nova concessão, não seguindo as regras de uma nova concessão. Adotou o princípio de alteração ou de adenda e mudou o essencial da concessão anterior, o que significa que fez uma nova concessão. E nesta nova concessão não abriu oportunidade de as pessoas concorrerem livremente e foi a negociar num ajuste direto com a concessionária anterior. E nunca jamais o Estado deve colocar-se de joelhos na mesa de negociações com uma entidade privada que não respeitou o contrato de concessão, como o senhor sabe, que violou o essencial das suas obrigações e dos seus deveres. E eu, como membro do governo, não admito e não aceito da sua parte esse tipo de linguagem. Não admito. Ninguém aqui se colocou em joelho. Trouxeram aqueles que disseram eram parceiros estratégicos, que iriam trazer 5 navios novos, iriam trazer conhecimento, iriam trazer financiamento. O que é que trouxeram, afinal? Os barcos não trouxeram barcos, não trouxeram conhecimento, não trouxeram financiamento. Esta é a verdade que nós temos. Governar implica ter coragem para não sermos medíocres. Implica termos a coragem para fazermos aquilo que tem que ser feito. Mesmo que haja ruídos, mesmo que haja problemas, nós enfrentaremos e juntos sairemos melhor desta situação. O governo cometeu outra vez um dos piores erros. Já tinha cometido em 2019, com a assinatura deste contrato, que nós na altura consideramos leonino, lesivo aos interesses do país, até que nós recorremos à Procuradoria-Geral da República e esta adenda então veio completamente baralhar e deixar os cabo-verdianos com a cabeça à volta, porque não se entende que o governo possa ter tomado aquela medida. Uma coisa é nós todos termos percepção e nós todos pensar que é leonino, que cometeu-se crime, mas temos instituições neste país que funcionam e não podemos continuar a cavalgar em acusações sem base legal. E os senhores cederam em toda a linha. Mas os senhores aceitaram uma indemnização compensatória de 6.600.000 euros, que são 2.000 contos por dia, 2.000 contos por dia, em que antes a Cabo Verde Interilhas teria que aprovar as suas contas, auditar, essas contas deveriam ser auditadas e só depois, essas tais contas da fantasia que o senhor dizia que a Cabo Verde Interilhas apresentava, e só depois se libertava a indemnização compensatória. Agora vão pagar isso ao desbarato, previamente, sem aprovação nenhuma, sem qualquer tipo de transparência, contas não auditadas. Portanto, Sr. Ministro, os senhores cederam em toda a linha e este negócio é uma vergonha para este país. A diabolização dos privados é parte da ideologia do PSV. Nós não esperávamos nada ao contrário. O que é que os militantes do MPD e os cabo-verdianos da sociedade civil têm que compreender é que nós não poderíamos ir ao encontro das expectativas do PSV, que será nacionalizar, nacionalizar e nacionalizar. Porque nós não podemos continuar nesta mesma senda de privatizações por ajuste direto, sem concursos, que redundam, portanto, em prejuízos para os cabo-verdianos. Contratos leoninos completamente. Contratos pérfidos e lesivos do interesse cabo-verdiano. Agora, é absolutamente inaceitável, Sr. Ministro, que o senhor venha defender que primeiro damos dinheiro e depois pedimos as contas aprovadas e auditadas. Até porque isso não foi a opção inicial do contrato de concessão. O senhor sabe disso? Nós penalizamos sim a concessionária pelo não cumprimento do contrato anterior. Há mais de 600 milhões de escudos cabo-verdianos e sanções em cálculo no período entre 3 de janeiro e a 20 de abril. Exatamente porque nós tencionamos cumprir e fiscalizar integralmente o novo contrato. O governo libertou a Cabo Verde Interilhas do essencial das suas obrigações. Todas as cláusulas pétreas fundamentais do contrato de concessão foram alterados, na perspectiva do governo assumir todos os custos, todos os ónus e todos os encargos. O governo entende-se os contribuintes cabo-verdianos
e a Cabo Verde Interilhas assumir todos os direitos, todas as regalias e todas as garantias. E põe em causa todas as instituições da República. Tal como aqui outros deputados o disseram, o que falta aqui é vocês acreditarem nas instituições da República. E estamos tranquilos, esperemos que a auditoria venha. Estamos tranquilos. Dar um prazo de 24 meses para os armadores do setor elevarem a qualidade da frota a nível do concessionário, quando se sabe que este recebe as embarcações do Estado, é no mínimo estranho. Falar de portas fechadas aos operadores, ou 24 meses para elevar a qualidade, esses são aspectos dos contratos iniciais alterados a partir de adendas que não tinham sido publicados. Mais uma prova de transparência desse governo é que essas adendas foram incorporadas na publicação que nós fizemos. 10 vezes no publica não só o contrato, como as duas adendas. E as duas adendas, é claro, nós não te assume a iniciativa de bem cumpra barcos novos exatamente para não te reconhece a necessidade de Estado ter soberania de instrumentos. E a partir de que esse barco chega com características novas, mais eficiente, com certeza não também revê o acordo para nos tornar ainda melhor para Cabo Verde. Muito obrigado. Como é notório, a execução do contrato de concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos de Passageiros e Cargas Interilhas por parte da Cabo Verde Interilhas tem sido marcada desde o início das suas atividades em agosto de 2019 por uma contínua e, em alguns aspectos, grosseira violação de vários deveres e obrigações legais e contratuais. Esta situação decorre, nomeadamente, do fato de a concessionária manifestamente não dispor de vontade e ou capacidade técnica e financeira para realizar os investimentos necessários capazes de garantir a correta conectividade marítima entre as ilhas e dar respostas satisfatórias à demanda da mobilidade marítima interna de passageiros e cargas, violando as obrigações emergentes do contrato de concessão. A Cabo Verde Interilhas não foi capaz de afetar à concessão uma frota de 5 navios Ro-Pax, mistos de passageiros e cargas, com certificação de classe, idade até 15 anos, adequados às características do tráfego e dos portos nacionais e com velocidade não inferior a 15 nós. Apesar de ter o direito de explorar o serviço público concessionado em regime de exclusividade e por um período de 20 anos, a Cabo Verde Interilhas não tem conseguido cumprir as 7 linhas marítimas e as frequências mínimas da concessão, nem tem respeitado os horários das carreiras, tendo a prática reiterada de atrasos absolutamente irrazoáveis, bem como a de cancelamento de viagens em cima da hora e o abandono dos passageiros à sua sorte, sem alojamento, sem alimentação e sem proteção dos seus bens, designadamente os perecíveis. O nível de insatisfação causado pelo mau serviço prestado pela Cabo Verde Interilhas é de tal sorte que a grande maioria dos utentes, a sociedade civil e altas entidades políticas e religiosas do país vêm chamando a atenção para a necessidade de, ao menos, haver um mínimo de respeito e de consideração da Cabo Verde Interilhas para com as pessoas e empresas que demandam os serviços de transportes marítimos de passageiros e cargas interilhas. Apesar das ditas graves e culposas violações das cláusulas do contrato de concessão, do programa do concurso, das cláusulas técnicas, jurídicas e financeiras do caderno de encargos e do previsto nas próprias propostas técnicas e financeiras da concessionária efetivamente adjudicadas, o Governo manteve uma postura omissa quanto ao seu dever de acompanhar e avaliar o desempenho da concessionária e nunca aplicou à Cabo Verde Interilhas quaisquer sanções contratuais relevantes. Ameaçou, mas nunca teve a coragem de sequestrar a concessão e assumir a exploração do serviço ou de pôr fim ao contrato de concessão por manifesto incumprimento
da concessionária. Em vez de defender os superiores interesses do país e dos cabo-verdianos, de assacar responsabilidades à concessionária e de exigir o cumprimento do contrato de concessão, o Governo decide antes premiar a Cabo Verde Interilhas, celebrando com esta empresa uma chamada adenda ao contrato de concessão, que mais não é do que um novo contrato de concessão leonino, na medida em que é absolutamente lesivo dos interesses de Cabo Verde e do nosso povo, que liberta a concessionária do essencial das suas obrigações contratuais, atribuindo-lhe, em contrapartida, desproporcionais direitos, regalias e garantias, e faz recair sobre as costas do Estado e dos contribuintes cabo-verdianos praticamente todos os custos, ónus e encargos da concessão. Neste lesivo contrato, permite-se que a concessionária consolide de forma abusiva a sua posição dominante no mercado, não só fechando este mesmo mercado a operadores nacionais que nele não atuavam até a data de 15 de fevereiro de 2019, como também criando injustas e desproporcionais exigências aos operadores nacionais que já estão no mercado, fato que, no limite, levará à sua expulsão a prazo, como ainda impedindo o transporte marítimo interilhas de cargas provenientes ou destinadas a tráfico internacional por parte de operadores que não sejam armadores nacionais licenciados para o tráfego de cabotagem, criando, portanto, sérios problemas à distribuição pelas ilhas de carga vinda do estrangeiro, designadamente nos bidões. A concessionária deixa de ter a obrigação de afetar à concessão os 5 navios com as características já referidas, para passar a poder operar com navios meramente convencionais e sem quaisquer exigências de idade e de velocidade. A um tempo, é o Governo quem vai assumir a responsabilidade de adquirir os novos navios e de os afetar à concessão por afrutamento. Substitui-se o dever da concessionária de celebrar contratos de financiamento para suportar os investimentos necessários na concessão, o que deveria fazer desde a assinatura do contrato de concessão em fevereiro de 2019, e o que não fez, por uma obrigação do Governo de passar a prestar anualmente à concessionária as garantias necessárias para a obtenção de financiamento junto da banca. Neste nocivo contrato, afrouxa-se a avaliação do desempenho da concessionária, enfraquece-se os mecanismos que dispunha o Estado para fazer a concessionária cumprir os seus deveres e obrigações emergentes da lei e do contrato de concessão, e acolhe-se o absurdo de considerar que incumprimentos decorrentes de avarias ou restrições operacionais dos navios afetos à concessão não dão lugar a qualquer responsabilização ou penalização. E mais, o Governo assume ainda a obrigação de passar a pagar a Cabo Verde Interilhas uma indemnização compensatória anual de até 6.600.000 euros. Este valor deverá ser atualizado todos os anos, de acordo com a inflação, e é pago antecipadamente e sem qualquer exigência de previamente a Cabo Verde Interilhas apresentar as suas contas anuais aprovadas e devidamente auditadas. Prevê-se ainda a possibilidade de esta concessionária ser compensada financeiramente pelo Governo por quebras nas suas receitas, por redução do fluxo de passageiros e cargas. A possibilidade de aumento das tarifas das atividades de transporte marítimo e de passageiros e cargas, o que, aliás, assistimos nos últimos dias uma verdadeira trapalhada e descoordenação do Governo e da Administração Marítima, de aumento das tarifas abusivamente,
e o transporte marítimo de passageiros e cargas a atividades comerciais a bordo. Atribui-se, outro sim, a Cabo Verde Interilhas o direito de exploração de outros negócios não diretamente relacionados com a operação de transportes marítimos. Mas afinal, o que o povo cabo-verdiano ganhou com esta adenda? O que o Estado de Cabo Verde ganhou com esta adenda? O que o Serviço Público de Transporte Marítimo de Cargas e Passageiros ganhou com esta adenda? A resposta a essas três questões é exatamente a mesma. Absolutamente nada. A forma amadora, atabalhoada e incompetente como este dossiê vem sendo conduzido demonstra que o governo do MPD e do Sr. Ulisses Correia e Silva não vem defendendo os interesses do Estado e do povo cabo-verdiano, preferindo antes sacrificá-los no altar dos interesses privados, escusos e ilegítimos. E ainda que os senhores Olavo Correia e Abrão Vicente não têm condições políticas para continuar a dirigir, respectivamente, as tutelas financeira e sectorial do Serviço Público de Transportes Marítimos Interilhas, o que em qualquer democracia consolidada do mundo, estou a concluir, Sr. Presidente, levaria à demissão desses titulares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas esta concessão, de facto, que é uma nova concessão, traz um grave problema, porque o Governo decidiu por fazer uma nova concessão, não seguindo as regras de uma nova concessão. Adotou o princípio de alteração ou de adenda e mudou o essencial da concessão anterior, o que significa que fez uma nova concessão. E nesta nova concessão não abriu oportunidades de as pessoas concorrerem livremente e foi a negociar num ajuste direto com a concessionária anterior. E isso não é normal e temos que, digamos, analisar isso a fundo, porque há, de facto, falhas. Esta declaração política tem a vantagem de alertar o Governo, de alertar os cabo-verdianos em relação ao caminho que nós estamos a seguir. Porque as privatizações feitas neste momento, até este momento, por este Governo, todas falharam. Falhamos nos transportes aéreos, estamos a falhar nos transportes marítimos. E o mais grave, o Governo tem uma lista com 10 empresas do Estado que pretende privatizar nos próximos tempos. E é importante nós levarmos em consideração os erros, as falhas que nós estamos a cometer já no início, para se poder arrepiar o caminho. Porque nós não podemos continuar nesta mesma senda de privatizações por ajuste direto, sem concursos, que redundam, portanto, em prejuízos para os cabo-verdianos. Contratos leoninos completamente, contratos pérfidos e lesivos do interesse cabo-verdiano. O contrato que o Governo assinou com a Icelandair. E ficamos hoje sem dinheiro, sem avião e sem nada. Por ajuste direto. O contrato que assinou com a CV Interilhas. Por ajuste direto e agora adenda ao contrato lesivo dos interesses cabo-verdianos. O contrato que o Governo assinou para privatização dos aeroportos cabo-verdianos. As infraestruturas que foram construídas durante esses anos de independência de Cabo Verde. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde faz um contrato de privatização por ajuste direto por 40 anos dessas infraestruturas. E ninguém sabe, portanto, os meandros deste negócio. Isto é grave, é de bradar os céus, e os cabo-verdianos devem levantar-se, porque ainda têm na senda 10 empresas para privatizar. 10 empresas, ainda terei a oportunidade de elencar essas empresas, para podermos perceber, efetivamente, que aquilo que está a acontecer em Cabo Verde não é normal. E nós deveremos todos ler o livro de Maria José Morgado, O Inimigo Sem Rosto,
para percebermos exatamente o que está aqui a acontecer em Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do PAICV. E nós gostaríamos de dizer que, na realidade, e não vale a pena tentarmos esconder o sol com a peneira, a situação é de uma gravidade extrema. Eu, pessoalmente, não consigo entender como é que um governo da República é capaz de resolver esta questão dos transportes da forma como está a tentar resolver. O governo cometeu outra vez um dos piores erros. Já tinha cometido em 2019, com a assinatura deste contrato, que nós, na altura, consideramos leonino, lesivo aos interesses do país, até que nós recorremos à Procuradoria-Geral da República e esta adenda, então, veio completamente baralhar e deixar os cabo-verdianos com a cabeça à volta, porque não se entende que o governo possa ter tomado aquela medida. Nós entendemos que o país precisa de ter as condições técnicas para poder garantir, mas não é daquela forma. Não é como a adenda veio querer resolver. Ele disse, claro, consideram o contrato leonino, apresentaram queixa à Procuradoria, esqueceu é de dizer no que deu. Qual foi a decisão? Qual foi o posicionamento? Porque uma coisa é nós todos termos percepção e nós todos pensar que é leonino, que cometeu-se crime, mas temos instituições neste país que funcionam e não podemos continuar a cavalgar em acusações sem base legal. Aconteceu, o PAICV faz muito isso, o CID faz isso, leva à Justiça, a Justiça manda arquivar e eles não aceitam. Não aceitam os resultados. É porque não há crimes. Nós sabemos que a concessão funcionou antes da pandemia. Nós sabemos que estávamos no caminho certo e continuamos no caminho certo. Aqui, repor alguns temas que foram levantados e que querem confundir as pessoas lá em casa. A opção no aditamento do governo poder investir em embarcações, investir no sistema, não retira a responsabilidade da concessionária continuar a investir. Este modelo é praticado a nível mundial. Porquê? Porque os governos têm capacidade de conseguir melhores condições de empréstimos, o que traduz em menos custo para o país que tem que pagar as indemnizações compensatórias pelo déficit que existe. O déficit existe pela dimensão do nosso mercado, não porque o governo A ou B o quer. É porque existe déficit e, como tem que se prestar um serviço, esse déficit deve ser compensado. E, para compensar, se um privado vai à banca buscar para comprar barco, paga 6, 7% de juros, o governo pode conseguir a 1%, a 0,75%. E se for este o caso, o governo deve utilizar isto e depois alugar e apertar os navios à concessão. Portanto, não confundamos as coisas e ajudemos a esclarecer as populações lá em casa. Muito obrigado. O líder parlamentar do MPD disse que o governo tem condições para ceder a financiamento a custos mais acessíveis do que as empresas. Nesse contexto, perguntamos por que o governo não fez isso e permitiu e entregou, portanto, por que não faz a aquisição dos navios para entregar a armadores nacionais para fazer a gestão do navio? Por que vai entregar a CV Interilha? Por que faz isso? Por que vão injetar 15 milhões, vão emprestar 15 milhões de dólares que nós vamos pagar, sendo certo que no contrato com a TACV na Icelandair, em março de 2021, os senhores injetaram a quente, fresquinho, 15 milhões de dólares. Esse dinheiro não serviria, portanto, agora, para nós estarmos a comprar os navios? E depois, em que é que deu esse negócio, portanto, da privatização dos TACV? Estamos na mesma direção com a CV Interilhas. É por isso que esses contratos deveriam ser escrutinados mesmo. E é uma pena que nesta terra nós andamos desta maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente. O governo não se sentou à mesa
das negociações com a Cabo Verde Interilhas. O governo colocou-se de joelhos frente à mesa das negociações com a Cabo Verde Interilhas. O governo libertou a Cabo Verde Interilhas do essencial das suas obrigações. Todas as cláusulas pétreas fundamentais do contrato de concessão foram alterados, na perspectiva do governo assumir todos os custos, todos os ónus e todos os encargos. O governo entende-se os contribuintes cabo-verdianos e a Cabo Verde Interilhas assumir todos os direitos, todas as regalias e todas as garantias. Foi isso que aconteceu naquela mesa das negociações. Mas mais, Sr. Presidente, nós não temos uma adenda ao contrato. Nós temos um novo contrato. Porque todas as cláusulas fundamentais do contrato foram alteradas. O governo, a meio da execução da concessão, altera as condições de execução da concessão, facilitando imensamente a vida à Cabo Verde Interilhas, condições que não criou de início, quando se lançou o dito concurso internacional, para que todos os concorrentes tivessem as mesmas oportunidades. Portanto, nesse momento o governo celebrou um novo contrato por ajuste direto com a Cabo Verde Interilhas. Foi isso que aconteceu. Mas como é que se pode admitir que a Cabo Verde Interilhas não tenha cumprido obrigações quanto à sua frota, não esteja a respeitar as linhas marítimas, não esteja a respeitar os horários, esteja a cancelar abusivamente as viagens? E depois vem o deputado Damião Medina dizer não. Cidadãos como Gualberto Rosário andam a reclamar. E quem é Gualberto Rosário? Pergunta Damião Medina. Porque ele pode fazer a mesma pergunta relativamente ao Bispo do Mindelo, relativamente ao Cardeal Dom Orlindo, relativamente ao Presidente da República, relativamente aos empresários de Santo Antão à Brava. Quem são essas pessoas, Sr. Deputado Damião Medina? Que vergonha! Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Demes Almeida, pelos seus esclarecimentos. Agora, então, a deputada Demes, gostaria também para bem, uma vergonha com tudo, boca aberta para bem, licencinho para bem falar. Agora, me dá pergunta, senhor deputado Demes, licencinho, para falar, onde que ele está, na que parte do mundo que ele está. Amigo, gostaria de falar, nós tudo, a mim, tu que és outro 37 deputados de MPD, te defender povo sim, e nós o primeiro que te chega a hora que usas cada direito, a hora que cancelar tudo alguém também te reclama, a hora que teve atrás tudo alguém te reclama. A mim, licencinho, pessoalmente, não está na porta, não está com pessoas, para modo que a ideia que o PSV quer passar para uma exastação mais com o povo de cultura alguém. Que falso, mais falso do que falso. Hasta só que o povo só com coisas erradas, isto é, essa cena Facebook, primeiro de tudo para apoio, mas não é que esse deve estar para pedir junto com nós, esse que está não. E também, esta bem licencinho, com toda a autoridade para bem falar para o modo, que usa-se de todo mariado, se de tudo mariado, aquele que impede fazer. E está corrigido, sim, como nós tudo em licencinho, para bem pedir para corrigir. PSV, na 15 anos, nunca fazer nada para transporte marítimo. Muito obrigado, Sra. Deputada Antonita Vieira, pelos seus esclarecimentos. É errado a perspectiva e análise do Sr. Deputado Demes Almeida. Nós penalizamos, sim, a concessionária pelo não cumprimento do contrato anterior. Há mais de 600 milhões de escudos cabo-verdianos e sanções em cálculo do período entre 3 de janeiro e a 20 de abril. Exatamente porque nós tencionamos cumprir e fiscalizar integralmente o novo contrato. Desde que o novo contrato entrou em vigor, há uma semana atrás, não tem havido atraso e tem havido cumprimento total do novo contrato. O aval de financiamento que nós damos no contrato e a adenda publicada integralmente, deixando por terra a ideia de intransparência que aqui foi trazido por vários setores do PSV, cai também por terra porque nós publicamos integralmente. E só há este debate no Parlamento porque nós publicamos de uma forma transparente toda a adenda do contrato em boletim oficial. Senhores deputados, a diabolização dos privados é parte da ideologia do PSV. Nós não esperávamos nada ao contrário. O que é que os militantes do MPD e os cabo-verdianos da sociedade civil têm que compreender é que nós não poderíamos ir ao encontro das expectativas do PSV, que será nacionalizar, nacionalizar e nacionalizar.
E é por isso que nós temos que ser responsáveis, porque estamos a ser escutados por parceiros internacionais, que sabem que sem a nossa contraparte não haverá financiamento. Senhores deputados, 15 a 20 milhões a 7 anos de carência para comprar novos navios. É um facto e dentro de semanas assinaremos esse novo contrato para a construção de 2 navios novos para Cabo Verde. E é nessa perspectiva que eu quereria ouvir também dos senhores deputados do PICV e da UCID quais foram as alternativas. E fecho com aquilo que é o corolário da intervenção do senhor Demis Almeida. O pedido de demissão dos 2 ministros Olavo Correia e Abrão Vicente. O PICV pediu a demissão da senhora Sara Lopes quando 9 navios afundaram e vidas humanas foram perdidas? Não. Tenhamos coerência, senhores deputados. Muito obrigado. Sr. Ministro, nós não diabolizamos o setor privado. Nós defendemos o setor privado. Nós defendemos todas as liberdades, designadamente as económicas. E nós entendemos que o setor privado é fundamental para o desenvolvimento desse país. E não foi por acaso que foi durante os nossos governos que mais o setor privado investiu neste país. As estatísticas são claras. As estatísticas são claras e irrefutáveis. Mas mais, Sr. Ministro, a questão não se coloca a esse nível. O senhor, de facto, decidiu ficar pela superfície. Não aprofundou minimamente o objeto da declaração política. A questão se coloca em defendermos que o setor privado deve ser parceiro do Estado de Cabo Verde na perspectiva de empurrar o desenvolvimento desse país. Nunca, no nosso entendimento, o Estado deve celebrar acordos com o setor privado que viole os superiores interesses do próprio Estado. Nunca o Estado deve celebrar acordos com o setor privado que ponha em causa serviços públicos fundamentais, designadamente o serviço público de ligações marítimas e transportes marítimos de pessoas e cargas a nível nacional. E nunca jamais o Estado deve colocar-se de joelhos na mesa de negociações com uma entidade privada que não respeitou o contrato de concessão, como o senhor sabe, que violou o essencial das suas obrigações e dos seus deveres, e o Estado coloca-se efetivamente de joelhos na mesa das negociações e permite que essa entidade privada esteja em cima da mesa das negociações, fazendo esta mesma negociação. E, portanto, Sra. Presidente, para concluir, sublinhar que nós defendemos, sim, sempre defendemos e temos provas dadas o setor privado, mas um setor privado amigo de Cabo Verde, do país e dos cabo-verdianos. Muito obrigado. E eu, como membro do Governo, não admito e não aceito da sua parte esse tipo de linguagem. Não admito. Ninguém aqui se colocou em joelho. Senhor deputado, é uma interpretação vossa e uma narrativa que vocês estão a retirar das redes sociais para trazer aqui. O facto e a realidade é clara. O Governo reajustou a indemnização compensatória aos níveis daquilo que os estudos de viabilidade comprometeram. O Governo fiscaliza o cumprimento da aplicação da indemnização compensatória. O Governo baixou o teto da indemnização compensatória. O Governo compromete-se aqui, como muito bem se disse, a renovar a frota porque tem condições especiais. Portanto, Sr. Deputado, eu espero um debate de fundo sobre esta matéria para desconstruir uma narrativa à esquerda e a uma esquerda muito ultrapassada. Muito obrigado. Mas diga-me uma coisa, Sr. Ministro. O que é que mudou na sua pessoa para de alguém que estava há sensivelmente 2 semanas fortemente contra a Cabo Verde Interilhas por causa do péssimo serviço que estava a prestar, para mudar agora repentinamente e colocar-se contra os cabo-verdianos na questão dos transportes marítimos? Nós entendemos que o contrato já na altura era mau. Agora ultrapassa todos os limites. E a desculpa que trazem de que o Governo ou o Estado pode ir buscar financiamento a custos muito mais baixos, mas isso foi sempre, Sr. Ministro. Foi sempre. E por que o Estado não fez isso? Por que o Estado não criou uma companhia e depois pedir uma gestão privada através de um concurso?
Por que é que não fez isso com os armadores nacionais? Sr. Ministro, aqui há muita coisa que está escondida. E é preciso que se clarifique, porque senão o povo será obrigado a pensar que o governo é acionista da Cabo Verde Interilhas. E isto é extremamente mau. Não defender os interesses dos cabo-verdianos é péssimo. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, nós estivemos sempre em defesa dos cabo-verdianos. E é por isso que há uma adenda de contrato, é por isso que há uma atualização do teto máximo a pagar, e é por isso que criamos as condições para ter crédito internacional, para renovar uma frota de navios da posse do Estado cabo-verdiano, e é por isso que somos coerentes a defender que a soberania nacional deve ser, em primeiro lugar, defendida pelo Estado. A nova adenda de contrato será minuciosamente fiscalizada e é uma pena que os senhores deputados não venham aqui dizer que desde há uma semana não há falhas, os navios estão a funcionar, exatamente porque redesenhamos o contrato e fizemos-lo absolutamente dentro do quadro da lei. Muito obrigado. Muito rapidamente, Sr. Presidente, perguntar ao Sr. Ministro que esclareça aos cabo-verdianos, comparando o contrato de concessão assinado em 2019 e agora a adenda, que ganhos teve o serviço e os seus utentes. Senhor deputado Demis Almeida, nós reduzimos o teto máximo de indemnização compensatória, criamos uma linha, criamos linhas previsíveis e fiscalizáveis pelos cabo-verdianos, criamos a possibilidade de adiantamento de indemnização compensatória exatamente para evitar que a empresa e os serviços caiam e tenham alguma quebra, e temos aqui uma maior capacidade de fiscalização e de investimento. O plano B, a entrada e a compra de navios novos é o que vos tira o sono. Vos tira o sono porque vamos resolver definitivamente e vamos ganhar de facto soberania nos transportes marítimos. Senhores deputados, eu termino a minha intervenção aqui e agora dizendo apenas isso: nós não temos medo. Governar implica ter coragem para não sermos medíocres. Implica termos a coragem para fazermos aquilo que tem que ser feito. Mesmo que haja ruídos, mesmo que haja problemas, nós enfrentaremos e juntos sairemos melhor desta situação. Muito obrigado. De facto, é preocupante não ter medo para ser medíocre no setor dos transportes. O que o Sr. Ministro disse aqui só comprova que o Governo esteve de joelhos, sim, na mesa das negociações. O Sr. Ministro diz que estabelece um teto à indemnização compensatória de 6.600.000 euros, permitindo o reforço de verbas à Cabo Verde Interilhas, nomeadamente por ineficiências relativamente ao transporte de passageiros e cargas, permitindo que a Cabo Verde Interilhas possa receber esse montante sem prestar contas, sem as contas estarem auditadas, sem o Governo ter a certeza de que efetivamente fez despesas aceitáveis no âmbito da concessão e, portanto, é preciso de facto ter muita coragem para esse nível de mediocridade no setor dos transportes. Mas desconstruindo o Sr. Deputado Demis Almeida, como todas as contas de todas as empresas subvencionadas à luz da lei serão auditadas. Está no contrato. A sua intervenção só demonstra, em primeiro lugar, que não conhece o acordo anterior e, em segundo lugar, que ainda não leu suficientemente, não compreende os trâmites económicos e põe em causa todas as instituições da República. Tal como aqui outros deputados o disseram, o que falta aqui é vocês acreditarem nas instituições da República. E estamos tranquilos, esperemos que a auditoria venha. Estamos tranquilos. O Sr. Ministro é que demonstra não conhecer nem o contrato anterior nem a adenda. Portanto, ele não consegue alcançar as consequências da adenda que foi feita. Infelizmente, Sr. Ministro, o senhor tem que aprofundar um pouco mais essas matérias. Agora, é absolutamente inaceitável, Sr. Ministro, que o senhor venha defender que primeiro damos dinheiro e depois pedimos as contas aprovadas e auditadas. Até porque isso não foi a opção inicial do contrato de concessão. O senhor sabe disso. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. O Sr. Ministro tem a palavra. Eu agradeço as lições do Sr. Jurista, mas definitivamente a nível económico o senhor precisa de assessoria, tal como a sua bancada. Não compreende o alcance, não compreende o alcance político e somos diametralmente diversos e diferentes. É por isso que jamais estaremos na mesma linha nesse sentido. O Governo e o MPD está alinhado, nós sairemos e provaremos aos cabo-verdianos a bondade das nossas ações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Demis Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assistimos ao Sr. Ministro a fugir à questão e o Sr. Ministro é pior, porque para além da assessoria jurídica também precisa de assessoria económica, não é? Uma atenção muito especial para o CID prende-se com o facto deste novo contrato fechar completamente as portas
para a entrada de outros operadores no setor. Os argumentos aqui apresentados, mais uma vez, de índole econômico-financeiro, não nos convence. Por outro lado, dar um prazo de 24 meses para os armadores do setor elevarem a qualidade da frota a nível do concessionário, quando se sabe que este recebe as embarcações do Estado, é no mínimo estranho. Preocupa-nos, sobremaneira, a possibilidade de se afastar os atuais operadores económicos da cadeia de logística num futuro próximo. Alertamos para esta possibilidade e exigimos que não se enverede por este caminho, pois muitos são os jovens que recorreram à banca para se financiarem e a possibilidade de se fechar a cadeia de logística pode atirar para fora do circuito muitos dos operadores económicos. Um outro dado importante para reflexão tem a ver com os navios utilizados. Precisamos adotar navios cujas características de exploração sejam altamente eficientes, evitando prejuízos desnecessários nas rotas. Navios que não reúnam as condições de eficiência devem ser colocados de lado, evitando assim custos completamente evitáveis. Os custos da eficiência na exploração do serviço precisam ser analisados o mais urgente possível. Há uma outra questão que é preciso também, já agora, que o Governo e o líder parlamentar do Movimento para a Democracia nos dê uma explicação. Qual é o plano em relação aos armadores nacionais? Sendo que dentro de 24 meses podem não ter condições para operar neste mercado. E como disse o deputado da UCID, investimentos avultadíssimos que foram feitos e que agora podem ter dificuldades em pagar. O vice-primeiro-ministro disse há dias que pode haver legislação para que os armadores nacionais operem no setor do turismo. Ou seja, o vice-primeiro-ministro renegocia o contrato, que é um novo contrato, faz uma cláusula geral e agora vem dizer que pode vir a abrir alguma exceção para os armadores nacionais. Eu acho que devia haver um plano para os transportes marítimos onde os armadores nacionais fossem os principais protagonistas. E isso, neste momento, não acontece. Muito obrigado. Falar de portas fechadas por aos operadores, ou 24 meses para elevar a qualidade, esses são aspectos dos contratos iniciais alterados a partir de adendas que não tinham sido publicados. Mais uma prova de transparência desse governo é que essas adendas foram incorporadas na publicação que nós fizemos, dando aos cabo-verdianos todas as informações. A questão de novos armadores. Qual é o interesse que o PICV tem, e eu cito também, a entrada de novos armadores no país? Quer dizer, o serviço de transporte é um serviço altamente deficitário. Só a linha Santo Antão-São Vicente, que é 70% da cota do mercado, é que é uma linha rentável, os outros é 4%, é 8%. Então, temos que garantir a sustentabilidade deste serviço. Então, o PICV está e o CIT também, está em contramão do que são as exigências iniciais que estão a fazer. Basta ver que você exige de um operador que faz linha, por exemplo, para Brava, leva 10 passageiros ou 20 e leva 4 viaturas. A mesma exigência você coloca nesta linha, é a mesma exigência você coloca na linha de São Vicente de Santo Antão, que é 400 passageiros. Então, você tem que subsidiar o armador pela linha que ele faz para Brava. Então, este serviço é altamente deficitário e de nada vale vir aqui com esta ideia de que não, é preciso mais operadores porque não colhe. Muito obrigado, Sr. É dizer ao deputado que as rotas deficitárias não é culpa dos navios, é culpa da escolha que é mal feita. Deve-se adotar cada rota um navio específico. Agora, quando o dinheiro não sai do nosso bolso, nós pomos Dona Tututa a viajar para o Maio, a viajar para outras ilhas, para levar meia dúzia de passageiros. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu lembro-me de si, na flor da sua juventude, apresentando um programa em que aparecia rodopiando numa cadeira, chamado 180 graus. É o que o senhor está a fazer agora como ministro. Deu uma volta de 180 graus. O senhor, de facto, começou por dizer-nos que a Cabo Verde Interilha estava a chantagear o governo para levar vantagens na mesa das negociações, suspendendo as linhas marítimas, apresentando contas da fantasia, as palavras são suas,
e que a Cabo Verde Interilhas precisava tomar juízo, porque o governo não ia ceder nessas chantagens. Mas o senhor cedeu em tudo, Sr. Ministro, absolutamente tudo. O senhor acha normal, Sr. Ministro, qualquer pessoa que conheça as bases da concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos de Pessoas e Cargas, que conheça as peças do concurso, designadamente o caderno de encargos, que conheça o contrato de concessão, sabe que os senhores cederam em toda a linha. Porque uma empresa deveria apresentar-se no dia da assinatura do contrato com contratos de financiamento dos investimentos que tinha de fazer na concessão. Designadamente, os 5 navios Roupex, que deveriam ser novos, não poderiam ter mais de 15 anos, que deveriam ser eficientes, ter uma velocidade mínima de 15 nós, e deveriam estar adaptados às nossas águas, Sr. Ministro. O que é que vocês fizeram? Agora vão comprar navios para entregar a Cabo Verde Interilhas. Mas mais, as linhas marítimas não eram respeitadas. Eram arbitrariamente suspensas. O senhor denunciou isso várias vezes. A Cabo Verde Interilhas tem uma posição dominante no mercado, que sufoca o mercado, que sufoca os armadores nacionais. E os senhores cederam em toda a linha. Mas os senhores aceitaram uma indemnização compensatória de 6.600.000 euros, que são 2.000 contos por dia, 2.000 contos por dia, em que antes a Cabo Verde Interilhas teria que aprovar as suas contas, auditar, essas contas deveriam ser auditadas e só depois, essas tais contas da fantasia que o senhor dizia que a Cabo Verde Interilhas apresentava, e só depois se libertava a indemnização compensatória. Agora vão pagar isso ao desbarato, previamente, sem aprovação nenhuma, sem qualquer tipo de transparência, contas não auditadas. Portanto, Sr. Ministro, os senhores cederam em toda a linha e este negócio é uma vergonha para este país. Muito obrigado. Senhor Deputado Demes, nunca, em nenhum caderno de encargo, se há 5 navios novos. Nunca. Aquilo é uma narrativa do PCV. Nem em nenhum contrato. Senhor Ministro do Mar, o senhor de facto definitivamente precisa pegar nos contratos e estudá-los, não é? Portanto, se o senhor prestar atenção ao 4º parágrafo da resolução que aprova a minuta do contrato de concessão, mas também a cláusula 2ª, número 1 das cláusulas técnicas, bem como o número 2, o número 4, as linhas C e F, vai ver que a Cabo Verde Interilhas tinha obrigação de entrar na concessão com 5 navios Roupex mistos de passageiros e carga, com velocidade mínima até 15 nós e com o mínimo de idade de 15 anos. Muito obrigado. Então gostava que o ministro dissesse quanto barco que está comprado, quando que está comprado, quem que está comprando e que parceiro que está apoia. Por exemplo, a Alemanha tem uma boa experiência nessa matéria. Nós, tanto Praia da Guarda, acho que foi uma solução boa no passado. Naquele mês, pode ser adaptado, pode ter barcos melhor para Cabo Verde. E também, mercado, a hora que tem monopólio, ele é meio complicado. Não é preciso abrir também para ter mais operadores nessa área. Abre as hipóteses. A hora que é só um operador ou só uma empresa está a fazer, tem algum problema. Quanto mais aberto o mercado estiver, quanto mais concorrência, melhor. E até preço está melhora, ligações está melhora. Portanto, que o governo falasse um pouco desses aspectos disso. Tem abertura para mais operadores, se que tem, e para dar mais informações sobre isso. Não tem que falar, senhor deputado. Os bens de cima de mim já falou, senhor primeiro-ministro já falou, barcos vai ser comprado para o governo de Cabo Verde. E o novo contrato é claro. Assim que o novo barco chega, o contrato será revisto outra vez. Não se compra 12 barcos novos, de 12 meses, a partir do momento de assinatura do contrato, barco chega a Cabo Verde e não terá uma resposta a tudo crítica. Muito obrigado. A questão de entrada de novos parceiros, de novos operadores no mercado, temos de ter cuidado. A ligação das ilhas é altamente deficitária. Fazer todo este argumento de que é preciso permitir mais entrada de operadores é um contrassenso, porque nós temos aqui os interesses dos utentes,
Nós temos um interesse que é a Liga Arasília. Nós temos um interesse dos operadores e dos armadores. Se os armadores não tiverem sustentabilidade financeira para prestar o serviço, nós temos a interrupção do serviço. Então, aqui nós temos que levar em conta que não é possível ter tantos armadores a fazer essas ligações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas muito gostava de falar sobre essa informação que o senhor Ministro do Mar traz e que nós não temos revisão de concessão GOS. Cabo Verde fala, até fim de ano, está compra 2 barcos, o governo que fala. Agora, o senhor ministro está falando, mas quando que os 2 barcos chegam, não está torna a rever aquela concessão ali. Ou seja, coisa que o senhor ministro está falando é que não está ainda em fase de experimentação, que foi o que acontece quando se põe que essa tarifa para a mercadoria. Se experimenta, cada certo, esse trato. Esse rever contrato GOS, se cada certo, a hora que barco bem, não te torna a rever. Naquela questão de tarifa, Ministério do Mar, que se estabeleceu a tarifa. GOS já se entende, mas se calhar é melhor não passar para a ARM, para a Agência da Regulação, que tem melhores condições de fazer. Senhor Ministro, é muito dinheiro. Entre 2 e 4 mil contos por dia é muito dinheiro para não estar a experimentar. É aquele lá que é dificuldade, que não tem, nem entende opções de governo nessa matéria. Senhor deputado Damião, fala ali de questão de não entrada de novos operadores para garantir sustentabilidade. Senhor Damião, aquele contrato ali é para 20 anos. Eu quero falar, mas nos próximos 20 anos, na Cabo Verde, nunca tem condições de ter um novo armador nacional. Ou seja, nos países que está muda, que está desenvolve, pessoas que está capacita para entrar no mercado, se já não se ficha mercado, ou não se continua na experimentação e daqui a um ano, igual nunca falamos, é que há 20 anos, é 5, é 10 ou é 1. Obrigada. 10 vezes no público, tu não só o contrato, como as 2 adendas. E as 2 adendas, é claro, nós não te assume a iniciativa de bem cumpra barcos novos, exatamente para não te reconhecer a necessidade de estar tendo soberania de instrumentos. E a partir de que esse barco chega com características novas, mais eficiente, com certeza não também revê o acordo para nos tornar ainda melhor para Cabo Verde. Muito obrigado. Portanto, trouxeram aqueles que disseram eram parceiros estratégicos, que iriam trazer 5 navios novos, iriam trazer conhecimento, iriam trazer financiamento. O que é que trouxeram afinal? Os barcos não trouxeram barcos, não trouxeram conhecimento, não trouxeram financiamento. Esta é a verdade que nós temos. E nós já estávamos a pagar 300 mil contos por ano, portanto, em termos de indemnização compensatória. Montante que o governo aumentou para 600 mil. 600 mil. E, neste momento, sem serviços, sem regularidade, sem respeito, o governo aumenta o subsídio compensatório com o imposto dos cabo-verdianos para mais de 700 mil contos. E, mais grave, paga a cabeça. Quer dizer, eu fico a perguntar, mas o senhor Alcides de Pina acha que nós deveremos calar perante esta situação, senhor deputado? Quando nós temos cabo-verdianos que não conseguem pôr a panela o lume por causa da inflação que é graça. Um governo que não injeta 50 mil contos para subsidiar, portanto, o preço do trigo, que deixa o povo no campo, na miséria, a sofrer. Não tem agricultura, não tem pecuária, não tem investimento na pesca. E os senhores deputados de Pina e o MPD acham que nós do PICV devemos estar aqui calados, senhor deputado. Está completamente errado. Este debate ainda está por começar, senhor deputado. Não repara, mais uma coisa que me falhou para me explicando também, é que me falou que o cabo mas tudo que esse negócio ali foi feito por justo e direto. Ele ainda ataca a transparência. Tudo, não, a TACV foi, eles bem como parceiro estratégico, foi justo e direto, não foi assim, Nelson de Brito. CV Interilhas, Transportes Marítimos foi ajuste direto e agora mais direitíssimo ainda, mais ajustadinho, portanto, aos interesses em causa. Aeroportos de Cabo Verde, 40 anos, ajuste direto, senhor deputado. Não foi ajuste direto? Não foi? Eu vou lhe dizer mais. Queira concluir, senhor deputado. Mais 10 empresas para serem privatizadas. Vai ser tudo por ajuste direto também? Vai ser também por ajuste direto? Eu espero essas explicações. Muito obrigado. Tanto em relação ao aumento das tarifas dos transportes, como também em relação à adenda ao contrato de concessão dos transportes marítimos interilhas,
o Presidente da República foi absolutamente apanhado de surpresa quando a Constituição diz que o Presidente da República deve ser regular e completamente informado sobre todas as questões relativas à política interna e externa do Governo.